MF Paulo Setuba, meu nome é Miguel, sou do 9º ano B. Meu tema de TCA é preconceito com os deficientes. E aí galera da MF Paulo Setuba, meu nome é Miguel, sou do 9º ano B. Meu tema de TCA é preconceito com os deficientes. E eu escolhi esse tema porque eu queria conhecer a vida dos deficientes, saber o que eles passam no dia a dia, as dificuldades que eles sofrem. E eu pedi ajuda aqui da minha tia, porque por não saber muito sobre a deficiência do tema, eu queria pedir a ajuda dela para ela falar um pouco sobre o Pablo. Olá pessoal, eu sou a Paloma, né? Sou a tia do Miguel e ele veio até a mim pedindo algumas informações sobre a deficiência física. Meu filho ele tem paralisia cerebral, deficiência física, e ele veio querer entender um pouco, como muitas pessoas, né? Até verdadeiramente eu, que sou uma pessoa que eu acompanho muito meu filho em médico, sobre esses lugares. Até os médicos, alguns, procuram entender quais as suas limitações, quais as suas acessibilidades, qual a sua maneira do dia a dia da gente interagir ele no dia a dia da nossa casa, né? Então eu venho explicar um pouquinho, conversei com o Miguel, a gente teve uma conversa, nós conversamos, falamos um pouco sobre isso, para ele entender melhor sobre o assunto, porque o assunto não é a gente ler sobre o assunto, mas a gente tentar vivenciar o assunto, né? Tentar apalpar, pegar esse assunto e levar para a nossa vida de um grau de entendimento para que a gente venha aprender e não só escutar, mas executar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo informado, aquilo que tá chegando até nós, uma informação nova. E aqui eu vou passar para o Miguel, ele separou algumas perguntinhas para mim, e eu vou tentar responder. Qual é a deficiência do seu filho? Como eu tinha falado, a deficiência dele é uma deficiência física. Eu vou mostrar ele, o Pablo, que tem 13 anos, ele é cadeirante. Essa coisa linda da mãe. Solta um beijo pra galera. Um beijo especial pra todo mundo, um sorriso especial. Então esse é o Pablo. Ele tem 13 anos, ele é cadeirante e tem paralisia cerebral por uma malformação cerebral, né? A medicina não sabe explicar como veio essa malformação, se é da parte genética ou se é alguma lesão que venha ter acontecido, mas a única informação que eles me deram é que o cérebro dele foi lesionado e isso ocasionou essa deficiência física, que abala a parte motora dele, a parte sensorial, mas não tanto a parte mental, da inteligência. Mas hoje ele é um portador de cadeira de rodas, tem todas as necessidades, como usa fralda, precisa dos meus cuidados para tomar banho, para se locomover, essas coisas e tais. Qual foi a sua reação ao descobrir que ele tinha paralisia cerebral? A minha reação, na época eu estava trabalhando, eu não sabia sobre o assunto. Ele foi no médico, mas a minha irmã, e deu no exame de imagem que eu tinha levado ele, que ele tinha essa deficiência. Como eu não entendia, eu abandonei trabalho, larguei tudo, fui levar ele para os centros para procurar saber o que tinha acontecido, qual a maneira que eu ia agir em cima dessa deficiência. Foi quando eu procurei a ACD, que me deu todo apoio, me deu toda a confiança, me explicou mais, né? Me mostrou que esse lado da deficiência não é um lado de doença, mas é algo que tenha algo que esteja faltando, né? De uma habilidade, de uma coisa a mais, de locomoção, mas não a doença em cima do meu filho. Então eu fui buscar essas informações, fui interagir ele no dia a dia, da casa, de tudo. E hoje nós estamos aqui, né? Ele é uma criança, graças a Deus, saudável. Tem 13 anos de idade, ele é bem instruído no meio da sociedade, ele vai na igreja, ele passeia, interage com todas as outras crianças. Então eu vi que todo o trabalho que eu mantive esses 13 anos valeu muito a pena. Você já sofreu alguma situação preconceituosa? Tem muitas situações preconceituosas, né? Principalmente dentro da nossa família, né? As pessoas não entendem, não procuram entender e olha com um olhar de caridade, um olhar de coitadinho, e isso não somos coitadinhos. Não precisamos de caridade, precisamos de entendimento, precisamos de respeito um com o outro. Já muitos casos aconteceu
em hospitais, ônibus, tudo isso. Mas eu soube lidar com a situação. Graças a Deus eu tinha uma maneira de falar que quando eu saía com meu filho, eu me vestia de leoa, né? E eu sempre transpareci para ele uma alegria, uma felicidade. Que ele não era um coitado, que ele não era um aleijado, nada disso do que as pessoas colocam. Eu sempre passei para ele que ele era uma criança normal, alegre, assim como eu sou. E isso ele reflete no seu dia a dia. Então eu sempre enfrentei o preconceito como uma leoa. Eu sempre fui para cima do preconceito. Quando a pessoa às vezes me indagava algum preconceito, uma vez teve uma ocasião muito interessante, eu estava dentro do ônibus e um senhor, né? Eu vi que ele estava, se eu não me engano, com os pés amputados por causa da diabetes. Eu percebi que ele estava conversando com uma mulher sobre isso. E ele perguntou para mim, seu filho sofre de quê? Qual é a doença do seu filho? Aí eu falei, sofrimento? Não sei o que o senhor está falando, ele não tem nenhum sofrimento. Aí ele perguntou, qual é a doença do seu filho? Eu falei, também não sei. Eu sei que ele tem uma deficiência que é física, sofrimento o senhor está passando com a diabetes. Pela sua maneira, sua característica, o senhor deve sofrer muito com isso, porque ele era uma pessoa que só murmurava dentro daquele ônibus, só questionava, só estava falando mal. E meu filho é uma pessoa super saudável, super alegre, né? Não tem internações, intercorrências, graças a Deus. Então, é por muita falta de saber as coisas, né? E as pessoas não vêm querer entender, mas primeiro falar o que vem na cabeça, olhar. Muitas vezes eu saio com ele e ele toma, né, o olhar da rua toda. Quando eu saio com meu filho de cadeira de roda, parece que eu tô passeando com um Leonardo DiCaprio do lado, porque todo mundo olha, né? Agora, olhar por quê? Ele é um ser humano como qualquer outro, ele não é bicho, ele não é animal. Ele é um ser humano como qualquer outro que merece respeito. Ninguém vai querer sair na rua e ficar sendo olhado ou apontado, assim também como nós, mães, vamos reivindicar isso, que não precisa olhar para a cara dos nossos filhos, não precisa apontar para eles na rua, porque eles não são ET, são crianças normais como os seus são. Conte um pouco mais sobre a vida do Pablo. Então, o Pablo é um menino super feliz, é corintiano doente, tá até brigando aqui porque o Palmeiras foi campeão. O Pablo é uma criança super feliz, o Pablo tem 3 irmãos, né? O Pablo briga, implica como qualquer criança, ama, dá carinho, solta beijo, me enche de agradecimento. Tudo que eu faço pra ele, agradecimentos. Me enche de beijos. Não é, Pablito? Interage muito com as pessoas. Então, hoje o que eu tenho que dizer é que a deficiência dele, a gente soube controlar, não como uma necessidade especial, né? Mas como alguma intercorrência que aconteceu. Mas hoje sabemos driblar isso, né? Passar por cima disso. O que você diria para as pessoas que vêm enfrentando algum tipo de preconceito por ser deficiente? Eu atendo muita mãe que vem até a mim, né? Primeiro, elas têm preconceito em cima do que elas estão vivendo. Tem muito isso também. Eu atendo muita mãe com depressão, que vem conversar comigo, muita mãe triste, rancorosa, muita mãe que não viveu a sua vida. Tem mães que deixam de gerar, de ter outros filhos porque tem medo daquele filho nascer com deficiência. Tem mães que procuram não gerar mais porque acha que o filho vai dar muito trabalho. E não é assim. Temos uma vida, temos que lidar com preconceito, com tudo isso, como qualquer um, assim como o Pablo sofre preconceito. Vocês que estão aí também sofrem preconceito porque é pobre, porque é negro, porque mora na periferia, porque depende do salário do governo. Então, todos nós sofremos preconceito neste mundo. Agora, o que aprendemos em cima disso? Aprendemos que não podemos compartilhar isso com os outros, né? Com os outros indivíduos, fazer aquilo que fazem conosco com o nosso próximo. E assim vamos vencer o preconceito. Primeiro, temos que debater o preconceito dentro de nós, destruir ele dentro de nós, para aí a gente poder refletir na sociedade que não admitimos o preconceito. Mas primeiro temos que derrotar o preconceito que vive dentro de nós e aceitar tudo aquilo que Deus deu em nossas vidas, tudo aquilo que acontece em nossas vidas, aceitar de uma maneira abençoada, plena, né? E que a gente venha ter habilidade para lidar com tudo isso. Então é isso aí, galera. É o que eu queria passar pra vocês. O ensinamento que eu queria passar pra vocês. Valeu. Falou. Ó o Pablo.
Solta beijinho, Pablo. Solta beijo, Pablo.